Bem-vindo! Vamos conhecer mais um pedaço de África. Eu sou a Canoeira e este canal chama-se África Não é um País, porque sim, trata-se de um continente com 54 países. Quando você pensa que já viu de tudo nesta vida, a África consegue te surpreender. E é por isso que eu digo que o meu continente é um mar de descobertas. Neste vídeo você vai conhecer uma tribo africana que tem uma cultura realmente fascinante. Trata-se dos Koma, um povo africano que vive de maneira quase que primitiva. E isso começa a partir do lugar em que vivem. Eles habitam as colinas de Adamawa. Essas colinas são montanhas atlânticas que também são conhecidas como montanhas de Alantica. Elas ficam localizadas entre os Camarões e Nigéria. E é nesse intermédio entre esses dois países, Camarões e Nigéria, que vive o povo Koma. Mas eles são um grupo que são subdivididos em vários grupinhos. São ao todo, se formos somar os da parte da Nigéria e os da parte dos Camarões, 38 grupos pertencentes à tribo Koma. E eles têm uma língua que é diferenciada do resto dos dois países. A sua língua tem o seu nome, Koma. Eles falam a língua Koma. E o seu estilo de vida lembra muito o estilo de vida dos homens primitivos. Eles preservam a sua cultura de séculos a séculos e não abrem mão dessa cultura de maneira nenhuma. Tanto que eles foram exatamente viver para as colinas de Adamawa para fugir da influência da colonização. Primeiro é que eles são espertos, não queriam pagar imposto aos colonizadores, também porque eles não queriam ser influenciados e abandonar a sua cultura. Então eles retiraram-se para um lugar onde não estariam à vista do mundo e ficaram desaparecidos por mais de um século, porque eles fugiram no século XIX e só voltaram a ser vistos, só foram redescobertos em 1980, isso por um funcionário do governo. Então, de lá para cá, a maneira deles de vida sempre foi a maneira primitiva. Eles são completamente sustentáveis, eles fabricam tudo que eles precisam e eles vivem basicamente de tudo que a natureza dá. Eles próprios moem os seus grãos, fazem a sua comida, caçam, eles fabricam as suas próprias roupas que devo dizer que são únicas, não é? Como vocês podem ver ali, os homens da tribo Koma usam uma espécie de tanga, que é geralmente feita de sacos. E as mulheres simplesmente cobrem tanto a parte de frente como a parte de trás com folhas verdes. E é assim que elas se vestem. A parte de cima, elas são super à vontade e deixam respirar. E em contacto com essa cultura, você percebe que de vez em quando os homens abrem mão das suas indumentárias culturais, né? Acho que também pelo contacto com outras culturas, porque são os homens que vão para outras cidades, para outras regiões, talvez buscar um bocadinho de sustento e fazer algum dinheiro. É muito comum ver um homem Koma de calções, calça, shirt e etc. Mas as mulheres são as que poucas vezes abrem mão da sua indumentária cultural. Elas estão sempre vestidas de folhas verdes e em cima sem nada. Agora, existem épocas em que nem os homens nem as mulheres da tribo Koma abrem mão da sua indumentária cultural, que é quando acontecem as festas. O povo africano é um povo que gosta de festa. Nós temos festas, danças, ritos e tradições para cada fase da vida. Então, sempre que há festas, sempre que há algum ritual, sempre que há alguma comemoração, alguma celebração, os Koma, tanto mulheres como homens, vestem-se da sua maneira tradicional.
E como eu disse, são vários povos que são espalhados entre Camarões e Nigéria e claro que vivem em regiões diferentes. Então, as regiões que estão mais perto das cidades grandes, por exemplo, que têm mais contacto com outras culturas, elas são mais suscetíveis a serem influenciadas por outras culturas e é ali que se vê que também algumas mulheres volta e meia já colocam assim um paninho, já colocam uma sainha, uma blusinha, as crianças às vezes vestem um bocadinho, porém aquelas que vivem mais distante, quanto mais distante dos outros povos, quanto menos contacto eles tiverem com outras culturas ou outros estilos de vida, eles mais preservam a sua cultura. Além da maneira como a tribo Coma se veste, alguns aspectos chamam também a atenção, como por exemplo, o facto de que as mulheres da tribo Coma, elas arrancam os 2 primeiros dentes. Eu esqueço-me o nome desses dentes, esses dentes da frente. Elas arrancam esses 2, é como se fosse um sinal de beleza. O mesmo acontece em tribos como, por exemplo, a tribo Rimba, né, que tiram os 2 dentes de baixo. Então, isto é muito comum em tribos africanas. Outro dado que, curiosamente, é muito parecido a dos Rimba é que na tribo Coma, os homens também emprestam as suas esposas aos visitantes, mas precisa ser alguém que eles tenham algum tipo de consideração, algum respeito. É um símbolo de amizade, respeito e consideração. Então, eles vão pegar a sua mulher e vão partilhar contigo, um homem visitante, não é, por algum tempo. É uma questão de cortesia. Porém, nem tudo são rosas. Então, existem aspectos deste povo que deixam-nos assim um bocadinho a desejar. Um deles, que eu acho que é o mais gritante, é o facto de que eles consideram que os gêmeos sejam, para eles, os múltiplos são maldições. Então, eles têm o infeliz costume de vivos, tanto os gêmeos como as mães de gêmeos, porque eles dizem que ela teve o azar de ter esses filhos, então ela também é viva com os filhos. Isso é algo que realmente choca, não é? Infelizmente, algumas culturas são muito tristes, muito complicadas. Felizmente, de um tempo para cá, isso já não é muito comum, mas só naqueles que têm mais aproximação com outros povos, outras culturas, porque os que vivem mais distantes ainda preservam esta cultura. Espero que o mais rápido possível eles ganhem ciência do erro que têm cometido. Assim é a nossa África, com suas particularidades, suas peculiaridades. Temos pontos bons e maus como em toda parte do mundo. Não dá para generalizar, não dá para dizer que tudo é mau, também não dá para dizer que tudo é bom. E como eu disse sempre, eu vou trazer aqui pontos bons e maus do meu continente. Então, se você gostou de conhecer este povo, se você gostou de conhecer esta história, deixa aí o like, subscreva o canal para me ajudar a crescer, ative o sino das notificações para continuar a receber os meus vídeos e continuar a conhecer as particularidades do meu continente, que é a África.